Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a composição do prato aí do seu almoço, do seu jantar. Às vezes você está aí querendo perder peso, né, fazer uma dieta saudável e fica meio sem saber como compor esse prato. Então essa dica que eu vou dar aqui é uma dica geral, obviamente que se você tem algum problema de saúde específico, se você quer engordar, porque tem gente que quer emagrecer, outros querem engordar, outros têm problemas específicos de saúde. Então, aí você precisa, claro, procurar um nutricionista para se orientar. Aqui é uma dica assim geral, tá? Quando você vai compor o seu prato, 50% dele precisa ser composto de um vegetal sem amido, tá? Já já a gente fala o que é isso. Depois, 25% de proteínas e 25% de vegetais com amido. Então, a maior parte do prato é vegetal sem amido. E aí, vamos pensar um pouquinho o que são esses vegetais sem amido. Então, são abobrinha, berinjela, brócolis, cebola, couve-flor, chuchu, cogumelo, espinafre, folhas verdes. Essas folhas são em geral, né? Couve, escarola, rúcula, enfim. E depois aí jiló, nabo, pepino, pimentão, quiabo, rabanete, repolho, salsão, tomate. Então isso vai compor 50% do seu prato. É claro que vai às vezes enjoar, né? Vai falar, mas abobrinha. Mas você não precisa comer a abobrinha de um jeito só. Você pode comer uma abobrinha recheada, abobrinha em salada. Às vezes dá para fazer um omelete usando essa abobrinha, né? Então variar uma berinjela, tem ela assada, tem ela recheada. Então, às vezes o que falta pra gente é a criatividade, a disposição de estar variando a forma de fazer o produto, porque enjoa mesmo, né? Dá para enjoar de abobrinha, com certeza, de quiabo, mas se você vai mudando a maneira de compor, de manipular, de fazer esse alimento, vai ficar muito diferente. Um macarrão de abobrinha é muito diferente de uma salada de abobrinha. Então, de repente, você come o mesmo produto, mas de formas diferentes, sem enjoar, né? Isso é importante. E vamos falar agora das proteínas animais. Então, são proteínas animais ou vegetais, porque também a gente tem aí os vegetarianos que não comem a carne, né, a proteína animal, e que vai ter que se beneficiar da proteína vegetal. Então, dentre as proteínas animais, a gente tem a carne bovina, todas as aves, né? Aí o frango, o peru, enfim, e todos os peixes e os ovos. E quando a gente vai para as proteínas vegetais, quem vai se beneficiar mais disso é o vegetariano, mas não necessariamente. Às vezes uma pessoa que come carne, de repente vai comer também essas proteínas, só que se comer uma proteína, dê preferência para não comer a outra, né? Então, aí, lentilha, os frutos secos, a soja, os feijões, o tofu. Então, isso vai compor 25% do seu prato. E 25% os outros 25% que restam, você vai comer grãos integrais ou vegetais com amido. Quem são eles? Arroz, abóbora madura, a batata doce, a beterraba, a cenoura, a ervilha, a mandioca, o milho, a quinoa, o trigo, tá? Então vai compor aí 25%. E aí você pode pensar assim, nossa, mas e uma pessoa que é grande, né, alta e pesa muito mais, não vai comer o mesmo prato que uma pessoa pequena comeria. Ok, é verdade. O que pode fazer? Vamos imaginar que a pessoa sinta muita fome, ela é grande e um prato ficaria pouco para ela, né? Essa composição. Ela poderia estar aumentando essa composição dos vegetais sem amido. Então, vamos imaginar, a pessoa poderia comer um prato inteiro de salada verde, né? Aí uma alface, a couve ou escarola, enfim, fazer um prato inteiro e depois tá fazendo aí 50%, aí faz vegetais, aí abobrinha, o chuchu, o quiabo, mantém os 50% que era de vegetais sem amido, mantém, e come a mais um prato de salada.
quer dizer, já vai ajudar um pouco a saciar essa fome, tá? E fica essa dica. E para composição, de repente, a sobremesa, usar frutas e de preferência frutas com baixo índice glicêmico, tá? Eu vou deixar aqui na tela a sugestão das frutas, né? Nesse prato que você vê aí, nós temos a composição dele nos 50%, aí tá o pepino, tá uma rúcula e um repolho cozidinho com cenoura. A cenoura, na verdade, ela não faz parte desse grupo, ela faz parte ali dos 25%, né, que é a abóbora, a batata doce roxa, o feijão. Essa cenoura deveria estar lá, mas para não ficar sem graça o repolho, de repente você cozinha aí, faz um refogadinho de repolho com cenoura, já fica diferente de um repolho normal, né? E nos outros 25%, que é o grupo da proteína, tem aí um omelete, tá? Com bastante proteína, foi feito com 2 ovos, foi feita aí com sementes, tem semente de abóbora, e tem bastante Ora Pronobis, que é uma planta com bastante proteínas. Então, aí um prato mais para um vegetariano, né? Uma composição de um prato vegetariano. Então, estaria aí uma refeição equilibrada, bem divididinha, tá? E no lugar desse omelete, poderia ter aí, para quem gosta de carne, um bife, 2 ovos cozidos, ou então poderia ter aí um frango, tá? Seria essa composição. Tá bom? Fica aí essa dica para vocês.